Bem-vindos, amigos da Redonda, para mais um Estante Redonda. Mas, amigos da Redonda da Bola? Não, do DVD. Do DVD. Estamos aqui mais uma vez com Flávio Catandi, eu sou o Lucas Parolin e hoje vamos falar de Manchester United e de Tríplices Coroas, é isso mesmo? Isso mesmo, eu vim vestido de vermelho especialmente para falar dos Diabos Vermelhos. Um dia de cores fortes. E a Tríplice Coroa do Manchester United nesse DVD, muito bem retratada, jogo a jogo, que nós falamos em alguma das nossas edições anteriores, nós falamos disso de jogo a jogo, ao invés de melhores momentos. E esta foi a quarta Tríplice Coroa da história da Europa. Certo, Flávio? Isso mesmo. Nosso grande especialista em Tríplices Coroas, Flávio Catandi. Um dia eu gostaria de usar mesmo a própria coroa, mas tudo bem. Não, essa foi apenas a quarta entre todos os times da Europa, como você mesmo disse, até porque apenas o Celtic foi o primeiro a ver vencido em 66 67, o Ajax em 71 72, o PSV em 87 88 e agora o Manchester em 98 99. Mas o que consiste na Tríplice Coroa? Tríplice Coroa na Europa conhecida como a conquista do Campeonato Nacional, da Copa Nacional e da UEFA Champions League. Então, tipo o Cruzeiro em 2003, que foi campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa a nível nacional, mas o time brasileiro que eu diria que ganhou a Tríplice Coroa de fato foi o Santos, que foi campeão paulista, campeão regional, campeão da Taça Brasil, que era o Campeonato Brasileiro da época, também ganhou a Libertadores. Então, e além de ganhar o Mundial, então seria uma quadra, mas na verdade os três principais títulos foram esses. Então, eu considero que o Santos ganhou uma coroa com mais joias do que o Cruzeiro. Na coroa do Santos tem um diamante e na do Cruzeiro tem um rubi, digamos. Cruzeirenses e santistas, vocês estão convidados a discordar do Flávio Catandi ou de concordar com ele, quem sabe, é só comentar aqui embaixo ou manda pra gente pelo Twitter, @EstanteRedonda. Também no Facebook, Estante Redonda. E depois disso, apenas mais 3 times ganharam a Tríplice Coroa, ou seja, somente 7. Na Europa, tá, gente? Europa. Na Europa. Somente 7 ganharam a Tríplice Coroa na Europa. Depois do Manchester, o Barcelona em 2008 e 2009, a Inter na temporada seguinte, 2009 e 2010, e o Bayern de Munique na última temporada. Bom, chega de papo. Vamos falar do Manchester United em 98 e 99. Vamos pro primeiro jogo? Vamos. O primeiro jogo do campeonato inglês, Manchester United contra Leeds United. Por que esse jogo foi escolhido? Porque esse jogo simboliza bem como foi a campanha do Manchester United no campeonato inglês. O Manchester não sobrou no campeonato inglês, ganhou o Tríplice Coroa. Muita gente pode achar que o time sobrou na temporada europeia, mas não. Ganhou o campeonato inglês a muito custo, muita disputa. Tanto que das 38 rodadas, o Manchester foi líder em 14. Ou seja, pouco mais de um terço. Não é tanta coisa assim. E nesse jogo simboliza bem porque o Leeds vai marcar o primeiro gol. Já marcou. Já marcou o primeiro gol. E o Manchester United acaba de empatar. O Manchester United empata com o Ole Gunnar Solskjaer. E depois o Manchester United viraria. Ou seja, o Manchester United começou o campeonato meio mal. Aí depois ele conseguiu se recuperar. Liderou no meio do campeonato. Mas depois, quando o Leeds empata, daqui a pouco a gente vai ver o gol de empate do Leeds também. Depois que o Leeds empatou, simbolizou o meio ali para a reta final, do meio para o final, que o Manchester começou a ficar em segundo, perdendo para o Arsenal. Aí depois no finalzinho, a gente vai ver depois o gol do Nick Butt, faz o gol aos 78 minutos. Simboliza que no final, nas 3 últimas rodadas, na hora do vamos ver mesmo, o Manchester conseguiu se manter em primeiro. Então, esse jogo tem muito a ver com o campeonato, até porque da campanha 38 jogos, 22 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. Aí o Arsenal, 79 pontos. O Arsenal, que ficou em segundo, teve 78 pontos e perdeu um jogo e teve um empate a menos somente, ou seja, a diferença de 1 ponto. Campeonato bem parelho e bem disputado. O Arsenal que acabou sendo uma pedra no sapato constante do Manchester United nesse ano. Vamos dar uma olhada na FA Cup. A FA Cup que teve também o Arsenal como um dos grandes, devo dizer, grandes adversários do Manchester United, certo? Isso mesmo, falando de Arsenal, só vale citar que nesse campeonato o único time que o Manchester não venceu no campeonato inglês foi o Arsenal. Perdeu fora de casa por 3-0 e sofreu empate no Old Trafford de 1-1. Então, eu já tinha perdido a Community Shield, que seria a Copa da Inglaterra no começo, campeão da Copa contra o campeão da Liga, eu já tinha perdido no começo.
E nesse jogo foi a semifinal da Copa da Inglaterra, FA Cup. Era replay, porque na Copa da Inglaterra quem empata o primeiro jogo tem o replay, se empatar o replay tem os pênaltis. Então Primeiro jogo que terminou empatado em 0-0. Isso, terminou 0-0. Esse segundo jogo é histórico e tem um gol memorável para a história do Manchester United, porque o jogo foi para prorrogação, foi 1-1 e quem fez o gol memorável foi o Ryan Giggs. Esse gol vale até a pena esperar um pouco para ver, daqui a pouco a gente já vai chegar ao primeiro gol do Manchester, um belo gol de fora da área do David Beckham. Nessa época ele jogava bola. Não era apenas modelo. No final da carreira dele temos que conver que ele jogava bem, mas não era tudo isso. Nessa época não, ele era muito bom jogador, decisivo no Manchester United, fez um belo gol. O Arsenal vira empatar e na prorrogação, o torcedor do Manchester United já deve saber, mas eu vou deixar aqui pro fã da bola redonda, da estante redonda, a bola e o DVD, e para ele conferir o golaço que o personagem do Manchester vai fazer na prorrogação. O próprio do Beckham já foi muito bonito, de fora da área, do jeito que ele gostava, né? Pegando bola de fora da área, batendo forte, batendo cruzado. Ele tinha um grande domínio de bola, fazia chute fora da área, gol de falta. Era um excelente jogador, também um excelente goleiro. Não tem boas recordações do Ronaldinho, né? Ele goleiro Seaman, que foi titular da Inglaterra na Copa de 2002 e levou aquele gol antológico do Ronaldinho Gaúcho, que ele jura até hoje que não cruzou a bola. Mas, Flávio, eu acho que vale a pena falar um pouquinho então do adversário do Manchester United. Eu sei que esse DVD é sobre a tríplice coroa do Manchester United, mas o Arsenal não tinha um timaço nessa época. E não tinha nem o Thierry Henry ainda. O Arsenal vinha de double. O que é o double? Ganhar o campeonato inglês e a FA Cup, vinha de double 97 e 98, ou seja, era o atual campeão das duas competições, do campeonato inglês e da FA Cup. Tinha um grande time, liderado por Nicolas Anelka, tá aí um gol que ele acabou de marcar, mas o juiz anotou impedimento. Não, ele confirmou o gol, levantou a bandeira, eu me confundi aqui, então. Não, marcou impedimento mesmo. Marcou impedimento mesmo. Eles tinham esse, Nicolas Anelka, um jogador bem jovem, muito bom. O Dennis Bergkamp, o David Seaman tinha uma grande defesa. E até porque na campanha do campeonato inglês o Arsenal tomou poucos gols. Já o Manchester marcou muitos gols, então o Arsenal tinha um ataque bom, mas a sua grande marca era a defesa, era um bom time. Muito bem, e esse jogo aí acabou... o Robbie Keane acabou expulso. O Roy Keane, na verdade, o Roy Keane foi expulso, ou seja, aumentando o drama do Manchester, né? Será que a gente vai conseguir chegar na final? Porque esse jogo foi o que a gente chama de final antecipada, porque quem jogou na final jogaria contra o Newcastle, não desprezando, mas o Newcastle não tinha um time... Não era o time que... Não era nem de perto o time que eram... Arsenal e Manchester. Manchester. Então quem ganhasse esse jogo provavelmente seria campeão. E essa bola foi pênalti? Foi pênalti. Não podemos negar que foi pênalti, bem marcado. O Arsenal nesse lance vai empatar, ou seja, aumenta a frustração do Manchester. E agora? A gente está com um jogador a menos, estava ganhando, o Arsenal empata, aí complicaria bastante. Olha, realmente foi pênalti, não tem muito o que discutir. Phil Neville, hoje assistente técnico da Inglaterra, na época jogador do Manchester, bem jovem, esse é um dos melhores jogadores da história da Holanda, eu considero. O Burker, um dos melhores jogadores também do clube, do Arsenal, que faz o gol ou não faz o gol, perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti para um dos melhores goleiros, na verdade, isso animava bem o espírito do Manchester. O Peter Schmeichel, um grande goleiro, ou seja, podia salvar o Manchester, né, porque ele já estava com jogadores a menos, sofreriam mais ainda, então ele conseguiu defender o pênalti. Essa cena de bons jogadores perderem pênalti, não é só lembrar do Messi, algumas Champions Leagues atrás, que bateu aquela bola na trave, ou o Zico na Copa de 86, perdendo pênalti, é uma cena de bons jogadores. Não, acaba acontecendo, mas o jogador só perde pênalti quando ele é bom e quando ele está lá disponível para bater, então acontece. Bom, Fã do Esporte, nós estamos aqui até, não diria enrolando, mas nós estamos demorando um pouquinho mais do que o usual, porque realmente vale a pena assistir o golaço do Ryan Giggs, só que só veio na prorrogação esse gol. Inclusive vai ser agora, acompanhe. Ele vai cortando todo mundo, veja, um domínio de bola excelente, corta, isso já na prorrogação. Isso na época que o Ryan Giggs era novo. O Ryan Giggs tinha cabelo ainda, quase, hoje em dia ele tem meu cabelo parecido com o meu. Assim. Um golaço que sacramentou a ida às finais. Isso na prorrogação. Mas alguns diriam também que sacramentou o título, apenas o segundo do Manchester United, né, neste ano. Isso, e na verdade eu comentei errado porque aquele gol do Dennis Bergkamp daria vitória para o Arsenal. Então foi muito importante o Peter Schmeichel ter feito a defesa, até para evitar uma derrota para um time que já tinha um jogador a menos e poder levar até a prorrogação. Bom, vamos agora
ao campeonato que todo mundo está falando até agora, né? Hoje, nessa época que estamos, a Champions League, que na minha singela opinião, o melhor campeonato que existe. Eu discordo um pouco. É Champions League e Libertadores, né? Estão ali. Temporada, opiniões. Novamente, comente aqui o que está certo. Time Lucas ou time Flávio? Você prefere Champions League ou Libertadores? O jogo brigado ou jogo bonito? E vamos agora aqui... Brigado na bola, não na porrada, por favor. Vamos então agora, Bayern de Munique e Manchester United. Só uma recapitulação rápida. Perdão. Contra o Juventus, recapitulação rápida da campanha do Manchester United na Champions League. Por favor. Na primeira fase enfrentou um grupo da morte, literalmente, porque tinha o Brøndby da Dinamarca, não é grande coisa, mas tinha o Bayern de Munique, um excelente time, e também tinha o Barcelona, que tinha um rival. Então, 3 times brigando por 2 vagas, 3 timaços, e o Manchester acabou empatando com o Barcelona, ganhou do Bayern, ganhou em casa e empatou fora, se não me engano, acabou ficando em segundo do grupo, o Bayern ficou em primeiro. E não, na verdade, né, o Manchester ficou em segundo, o Bayern em primeiro, e depois nas quartas de final pegou o Inter de Milão, conseguiu passar da Inter de Milão, aí foi pegar a Juventus. A Juventus vinha de 3 finais consecutivas, 96, 97 e 98, ganhou 96, perdeu 97 e 98, tinha o Zidane, era um timaço também da Juventus. E tinham empatado no Old Trafford por 1-1, ou seja, muitos pensavam que o Manchester seria eliminado, mas vamos acompanhar esse segundo jogo. A Juventus, já que tinha empatado em casa, pensava em matar o jogo logo de cara, até porque teoricamente tinha vantagem, né? Empatar fora de casa, um grande resultado em mata-mata. E logo no começo conseguiu, foram 2 gols logo de cara, Flávio. 2 gols do Pipo Inzaghi, grande atacante, acabou fazendo esse primeiro gol e levava a Juventus com um bom início de jogo, já amedrontava um pouco o Manchester, né? Porque fazer um gol logo de cara, ainda por cima tendo que reverter esse resultado jogando em Turim, é muito complicado. Esse é o segundo gol, como você bem disse, segundo gol, os 2 gols bem rápidos, se não me engano, foram em 15 minutos, coisa bem rápida para chocar o jogador do Manchester, né? Mas não, o Manchester conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e no segundo tempo virou o jogo, ou seja, o que todos previam, que a Juventus chegaria à sua 4ª final consecutiva, acabou não ocorrendo, acabou acontecendo até uma espécie de zebra, porque se for pegar jogador por jogador... Não, com certeza, o time do Manchester United no papel é muito inferior a esse time da Juventus. Mas se for pegar no papel, por exemplo, o David Beckham, cá entre nós, é pior que o Zidane. Ainda tem o Inzaghi... Cá entre nós, cá entre a torcida do Flamengo, entre a torcida do Corinthians, acho que até entre a torcida do Manchester United. Temos que considerar isso, porque não é mentira. Aí a Juventus ainda pressionou. Quem teve uma grande atuação nesse jogo foi o Jaap Stam, zagueiro muito bom, acabou cortando essa bola. Além disso, o Schmeichel também, porque ele defendeu muitas bolas importantes. E o Manchester contou um pouco com a sorte também, né? Porque sorte de campeão. Mas Flávio, eu acho que esse jogo, assim como o jogo contra o Leeds, o jogo contra o Arsenal que nós acabamos de ver, mostram que esse time do Manchester, além de muita qualidade, tinha, acho que muita vontade de vencer. É um desses clichês de treinador que você precisa ter vontade de vencer para ser campeão. Mas acho que nesses casos é verdade, né? Isso mesmo. Alguns times levariam 2-0 fora de casa, tendo empatado em casa, não desistiram, mas ficariam desanimados. Só que não, o que faz o vencedor mesmo é o quê? Não desistir nos momentos mais difíceis. Você pode estar perdendo de 4, 5-0, tem que continuar tentando. Esse time do Manchester United, na minha opinião, ainda parece que é um desses times que precisava levar o gol para acordar no jogo e para realmente jogar a bola que realmente jogava. Tanto que nos jogos que a gente escolheu para comentar aqui, aconteceu exatamente o que você falou. No jogo contra o Leeds, eles só foram acordar quando tomaram a virada. Nesse jogo também, tomaram 2-0, conseguiram acordar. Na FA Cup também. Então, ele pegava no tranco mesmo, o carro ali pegava no tranco quando eles tomavam gol. Era uma máquina muito bem motorizada. Mas, bom, o Manchester United acabou vencendo esse jogo por 3-2. E chegou a grande final, a grande decisão da UEFA Champions League. Mas tinha que ganhar a final, né, Flávio? Então, e a final também não foi muito fácil. Foi contra o time o time que ele havia encontrado na fase de grupos, que era o Bayern de Munique. Que tinha um bom time, tinha o Effenberg, tinha o atacante Elber, grandes jogadores, o Oliver Kahn no gol, portanto um time muito bom. Um duelo de 2 jogadores loiros no gol, mas muito bons. O Peter Schmeichel e o Oliver Kahn.
E novamente, só para vocês ouvintes não, verem como foi uma coisa assim recorrente. O Manchester United saiu atrás. Saiu atrás com o gol do jogador que eu disse, muito bom, craque dessa equipe do Bayern de Munique, o Effenberg, jogador da seleção alemã também, acabou fazendo gol de falta logo no começo do jogo. Essa partida foi disputada no Camp Nou e o torcedor do Bayern, o Bayern foi levando a partida, levando, quase fez o segundo gol. O Schumacher jogou muito bem, era um goleiro decisivo, muito bom. E ele vai fazer uma defesa, não, agora vai contar um pouco com a sorte também, né? Acabou acontecendo, mas ele fez algumas defesas muito boas. Na hora que importava mesmo, ele acabou decidindo. E o Bayern foi levando o jogo, tentando marcar mais algum gol. Não só levando o jogo, mas criando perigo. Já foram 2 bolas na trave, Flávio. O Bayern, até pelos melhores momentos, podemos dizer que dominou o jogo. O Manchester foi dominado. E o pessoal achava que o Bayern já ia ganhar, tanto que o Franz Beckenbauer ia chegar para entregar a taça para o seu antigo time, né? Já ganhamos o campeonato, mas aconteceu esse momento aqui histórico na Champions League. No finalzinho, vemos que o Peter Schumacher já está na área. O Ole Gunnar Solskjaer, primeiro foi o Ted Sheringham, fez o gol de empate, isso já nos acréscimos. Já seria uma grande glória para o Manchester conseguir ir para a prorrogação, porque estava sendo dominado toda a partida. Conseguir o passe do Ryan Giggs, o gol do Ted Sheringham, já seria uma grande glória. O Ryan Giggs meio chute, né, naquelas. Eu acho que teria sido muito mais legal se o goleiro tivesse feito o gol. Mas, seria um momento histórico. 2 minutos depois ainda tinha mais pro coitado do torcedor do Bayern de Munique. Eu fico até com pena. Acho que eu não vou nem assistir. O gol do Solskjaer, além de ter empatado, o Manchester conseguiu virar. Essa é a maior virada da história da Champions League em finais. Teve a do Liverpool, mas não foi tão pouco tempo, porque então, fizeram 2 gols em 3 minutos. Foi algo fenomenal, assim. Imagina o jogador do Bayern, já estava com o título quase garantido, você preparado para comemorar, toma empate. Na prorrogação, né? Se a gente for para os pênaltis, ainda tem Oliver Kahn para tentar pegar, mas depois disso, se ainda tomar o segundo gol e perder o título, deve ser algo horrível. Um fato interessante desse jogo ainda é que no estádio estava o grande Franz Beckenbauer, ídolo, mor do Bayern de Munique, que tenho certeza, ele não estava programado para ele entregar a taça, mas existem assim conversas que se o Bayern de Munique tivesse sido campeão, ele teria descido. E venhamos, quando você é o Franz Beckenbauer, você chega em qualquer estádio do mundo, fala oi, eles te deixam entrar no campo. Certo? Certo. Então o senhor Franz Beckenbauer acabou não entregando taça nenhuma, acabou voltando para casa meio com um rabinho entre as pernas, digamos assim, cabisbaixo. Porque aquele ano, com certeza, era do Manchester United. Flávio Catandi, nós mostramos para vocês um pouquinho de The Treble, este DVD espetacular que mostra todos os jogos e todos os gols da mágica temporada de 98-99 do Manchester United. Fale com a gente, perguntas, dúvidas, erramos alguma coisa, que a gente erra bastante, acho que vocês perceberam. Não gostou, eu fico feio de laranja, ele não devia usar vermelho, devia usar uma peruca, o que você achar melhor. Amigos, muito obrigado mais uma vez, Flávio Catandi. Este foi mais um Estante Redonda. Voltamos na próxima com o Arsenal, que falamos tão bem do Arsenal, agora vamos ver um pouquinho uma temporada que eles tiveram um pouquinho mais de sorte. Até lá! Até a próxima.